Fala pessoal, quem está entrando aí na live, seja bem-vindo. Quem já foi entrando, pessoal, vai compartilhando a nossa live com seus amigos, empresários, proprietários aí de supermercados. Bem, pessoal, começando essa live aí hoje à noite, falando um pouco mais aí sobre como foi a nossa live passada, as repercussões, né? Aquelas pessoas que tiveram aí do Brasil inteiro aí assistindo a live, fazendo seus comentários, e alguns deles, né, principalmente o pessoal de São Paulo, conversando aí com a gente aí, Luiz, olha, eu tenho um amigo que concordou, tenho um amigo que não concordou, né, bateu aquele feedback para a gente poder estar fazendo aí um material bem bacana para vocês, né, e falar um pouco sobre tudo isso daí durante essa live nossa aí, e também sobre a enquete que nós deixamos na semana passada, né. Se você oferece para o seu cliente preço ou valor, né? Então, pessoal, para quem está chegando aí na live aí, eu sou Luiz Faro, sou consultor e gestor varejista, certo? Nós temos aí uma experiência aí pequena aí de 25 anos no mercado, tá? E nesses 25 anos, a gente tem criado aí uma parceria muito grande com empresários, fornecedores, né, que estão aí sempre trazendo benefícios para dentro das lojas, e aí o principal beneficiado, né, sempre é o cliente, né, sempre é o cliente. Então, na realidade, aí quando a gente começa a fazer alguns movimentos dentro de alguns supermercados, sempre tem aquela situação, né? Poxa, Luiz, cara, qual é o melhor caminho para mim tomar para crescer, né? E a gente tem sempre falado, olha, amigo, ouça seu cliente, porque ele sempre será aquele que vai estar ali dizendo assim, olha, o caminho é por aqui, por ali, volta, faz, compra esse produto, não compra, né? Tem tudo isso aí acontecendo nesse cenário, dentro dessa perspectiva, né? Então, imagina você que muitas vezes tem entendido que o cliente é a principal fonte. É o cliente, é ele quem vai te dar ali o termômetro se você está crescendo ou não está dentro da sua loja, né? E quando eu deixei a enquete para vocês, eu falei um pouco básico, né, sobre, assim, cara, preço ou valor, né? E aí alguns fornecedores falaram, cara, bicho, como é que tá essa história aí do preço ou valor? Não entendi, o que foi que aconteceu? Por que tá tendo isso daí? Por que não tá tendo? Eu vi lá o teu Instagram, Facebook, essa tua enquete aí, para vocês terem uma ideia, nós tivemos aí praticamente quase 1.400 e poucas pessoas curtindo, né, e comentando a nossa enquete. Certo? Mas por que comentando, falando, mandaram mensagem no direct? Poxa, Luiz, cara, eu queria entender um pouco mais sobre essa situação aí chamada preço ou valor. Entenda o seguinte, que quando se fala em preço é o que você coloca no produto, ok? Mas valor se chama benefício, meu amigo. Mas por que se chama benefício? Bem simples. A gente vai decorrer aí, durante essa nossa live hoje, vai durar aí uns 20, 30 minutos, é a nossa média de live, tá? E aí você que puder, já vai compartilhando aí com o teu pessoal. Aqui já tem uma galera aqui que já nos segue, Leia,
né? A Jocirene Casas, Maria Josinete, Cirlândia, né? Tem um pessoal entrando aqui, Paraíba, Recife, Santa Catarina. Então o pessoal está entrando aí, conversando com a gente aí. Então é assim, quando você coloca preço no teu produto, você pode estar falando para o teu cliente a seguinte situação: amigo, eu quero você dentro da minha empresa ou não quero você dentro da minha empresa. Porque se você coloca um preço muito elevado, você vai padronizar um tipo de cliente dentro da sua empresa. Nós temos redes de supermercados, Brasil afora, que ele padroniza o tipo do público. Então você tem ali o público A, B, C, D, né? E aí tem mercados que falam assim: não, eu atendo do público A ao público B. Tem outros que falam: não, eu atendo do público A até o Z. Isso daí está muito voltado para a questão do preço que você coloca no teu produto. Mas, porém, quando você fala em valor, você está trazendo benefício para dentro do teu supermercado, né? E o mais interessante, quem é sempre atendido com esses benefícios são os clientes, tá? Aí depois você tem o benefício para os seus colaboradores, que também estão ali, fazem parte, né, do processo inteiro. Então tudo isso vai trazendo soluções para que você consiga aumentar a quantidade de clientes e também a quantidade de retorno que ele tem. E eu vou até um pouco mais além, por dia, né? Então você tem ali clientes que vão entrar às vezes uma vez na semana na tua loja, uma vez no mês, ou às vezes vai entrar 2, 3 vezes na semana, mas tem clientes que ele entra praticamente 3, 4 vezes ao dia dentro da tua loja. E aí quando você começa a ver isso dentro da loja, quer dizer que além de você estar oferecendo um preço, né, para esse cliente, que você consiga aí fazer uma situação diferenciada para ele, né, ou seja, um promocional, algo diferenciado, você também está agregando um valor, você está oferecendo benefícios para ele. Ou é uma loja limpa, ou é um produto bem posicionado, ou é um benefício que às vezes ele vai ganhar um cupom para poder participar de algum sorteio, certo? Então são benefícios que você pode estar dando para o teu cliente. E eu fiz inclusive uma anotação aqui clara, né? Que eu quero parabenizar algumas situações que eu tenho visto aí, principalmente em alguns supermercados, né? Exemplo é a responsabilidade. Mas por que responsabilidade? Porque na realidade é o seguinte: o mercado, quando ele está crescendo, os proprietários, ou o proprietário, ou a gerência, ou seja ali aquele grupo empresarial, ele tem que pensar em crescer com responsabilidade. Crescer com responsabilidade. Porque o importante nesse processo todo, quando o teu cliente, você começa a mostrar valor para ele, que ele tem um valor agregado para dentro do seu negócio, automaticamente você está dizendo para ele assim: cara, eu estou crescendo, mas eu estou crescendo com responsabilidade. Eu vou usar uma frase aqui muito colocada para minha esposa em muitos momentos. Ela diz assim: olha, o problema não é crescer, o problema é se manter. Então quando você cresce, você precisa se manter dentro daquele formato que você está colocando para o seu cliente. É crescer com responsabilidade, porque quando você cresce com responsabilidade, mais valor você está dando ao seu negócio e mais valor você está dando também ao seu cliente, tá? Dá boa noite aqui também para o Hélio, para o Paulo Fernando, lá de Porto Velho, doutor. Como é que está o senhor? Está tudo bem? Então, começa-se a ter essa preocupação. Cara, eu estou entregando preço, que é o preço que eu coloco no meu produto, mas eu estou colocando valor agregado para dar para o meu cliente um valor de benefícios para o meu cliente. Meu mercado está crescendo, mas eu estou crescendo com responsabilidade ou eu estou crescendo sem controle? Esse é um pensamento que você tem que ter. Tá? Então, crescer com responsabilidade está mostrando para o teu cliente valor, ok? Outro detalhe também, que foi feito um questionamento aqui para uma participante nossa lá de São Paulo, foi o seguinte: Luiz, e se o cliente precisa perceber
que o supermercado funciona de forma natural ou mecanizada? Porque quando eu falei em valor e falei em preço, o mercado, quando o cliente entra dentro dele, se você fala que o teu mercado ele está sendo mecanizado, o atendimento é mecanizado. Quando eu falo mecanizado, é aquela história que se você falar para o colaborador o seguinte: olha, pega 1 litro de leite para mim. Sim, senhor. Pega para mim 1 quilo de arroz para mim. Sim, senhor. Pega alguma coisa que está lá fora. Sim, senhor. Ou seja, ele não está prestando atenção, ele está mecanizado o processo. Ele está sempre naquela assim, o cliente está me fazendo um questionamento, eu estou respondendo ele ali, certo? E, cara, fica muito complexo o mecanizado. Mas quando se trabalha de forma natural, que você sente, né, que o seu colaborador está passando para o seu cliente uma forma natural. O que seria essa forma natural? É o cliente sempre, o colaborador sempre está abordando o cliente com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja bem-vindo. Olha, aqui eu tenho um carrinho para poder te oferecer, para você não ficar carregando peso. O açougueiro ali, ele está perguntando que tipo de carne que o cliente quer, qual é o tipo de corte. Ou seja, não está nada mecanizado. E aí facilita. Se você cresce com facilidade, você está mostrando para o teu cliente que você está dizendo assim: cara, eu me importo contigo, eu estou te valorizando, te entregando benefício, ao invés de você só vir aqui comprar o meu produto porque o meu preço está barato. Certo? Porque vou te falar uma coisa muito clara. Se tem um cara que está muito antenado hoje, se chama cliente. Né? Por quê? Porque o cliente tem esse negocinho aí que está na sua mão aí agora, chamado telefone. Telefone tem Instagram. Se você abrir seu Instagram agora, no mínimo 3, 4 empresas estão aí nas primeiras passadas de dedo aí oferecendo algum tipo de produto para você. Imagine quantos supermercados não estão fazendo isso agora, oferecendo produtos, mas só com um negocinho chamado preço. Será que esse cliente, ao chegar lá, ele vai ter o benefício, vai ter o valor, vai ser valorizado pela equipe, pelo proprietário? Né? Lembra que a gente fez a live passada, na semana passada, dizendo o seguinte: se o meu cliente ele chega na loja e diz assim: fulano, e esse fulano que é o proprietário ou colaborador chama o cliente pelo nome, isso quer dizer que você tem um cliente. Mas se aquela pessoa que entra na loja, ele diz assim: aonde é que eu encontro tal produto? E aquele produto está em promoção, quer dizer que você não tem um cliente, você tem um promocional. Porque às vezes você nunca viu aquele cliente, aquela pessoa entrando dentro da loja, você nunca viu aquela pessoa nem como a gente fala na fila do pão. Então muitas vezes você vai procurar o teu cliente de forma adequada, né? Um outro questionamento, só para vocês terem ideia, que agora acho que essa live a gente vai responder somente questionamentos do que me perguntaram, né? Luiz, empreender também é uma arte de transformar relacionada a valor? Sim, empreender é. Nós pegamos aí, pessoal, a ideia da seguinte maneira: muitos supermercados hoje, você vai chegar dentro de um supermercado e ele praticamente está quase um shopping. Mas por que um shopping? Porque, vamos lá, muitos dos supermercados estão implantando, né, uma panificadora mais arrojada. Ele está adequando o seu frigorífico, né, que é o chamado açougue, de uma forma mais ampla, oferecendo mais tipos de cortes, né? E eu vou te colocar assim de duas maneiras. Quando você amplia o seu supermercado e oferece um valor agregado para o seu cliente deixa de comprar naquela panificadora pequena, de rua, né? Que também é uma loja que está lá vendendo. Mas ele deixa. Mas por que ele deixa? Porque quando ele vai no mercado, ele vai conseguir encontrar, além do pão,
às vezes mais 20, 30 produtos que ele poderia estar lembrando ali na memória na hora e já conseguir fazer aquela compra. Então isso daí vai transformar o teu cliente de uma maneira que você vai fidelizar ele, porque você está colocando um valor chamado valor agregado. E essa arte de fazer esse valor agregado, ele vai muito, principalmente, por exemplo, da gerência ou do marketing, ou se, por exemplo, está passando por uma consultoria, se o consultor for bem ligado nessa história, se for aquele consultor de chão de loja, que realmente entenda o processo da venda, ele vai estar agregando uma arte de valores para esse nosso cliente, certo? Então tudo isso daí está voltado para essa situação. Outro detalhe aqui foi assim: Luiz, você acredita na venda chamada venda forçada? Não. Por que eu não acredito na venda forçada? Eu vou ser bem claro para você aqui. Quando essa minha seguidora fez essa pergunta aqui, a venda forçada, ela não traz valor para o cliente. Ela não traz. Tá? Mas por que não traz um valor agregado quando a venda é forçada? Tá? Muitas vezes, pessoal, alguns clientes, principalmente ali, vamos lá, chega na hora do caixa, a pessoa fica forçando aquelas vendas dos produtos, certo? Muitas vezes eles têm a meta deles para bater, isso é óbvio, Mas muitas vezes tem aquela história ali: não, eu vou empurrar esse produto nesse cliente aqui, porque na realidade ou o cliente tem condições de comprar, ou eu vou simplesmente tentar passar esse produto. Outro momento também praticamente quando você está fazendo uma propaganda daquela história. Para você levar um produto A, você tem que comprar o produto B. Antigamente se falava venda casada, Hoje se fala cross, porém sempre tem que ter um colaborador ali para se transformar numa venda forçada, ok? Mas por que tem que se caracterizar dessa forma? Porque alguém está forçando você a levar além do que você está querendo, entendeu? Você está querendo. Tá ok? Então, é um pouco preocupante essa história, é um pouco preocupante, tá? Porque na realidade, quando você tem uma venda forçada, o teu cliente às vezes ele volta só uma vez, ele não volta duas nem três, e aí ele passa a não ser mais seu cliente e procura a concorrência, tá? A Nilda perguntou aqui, qual é o desafio que o seu cliente te passa? Esse desafio pode ser uma oportunidade para você inovar ou não. Cara, todas as vezes que o cliente passa um desafio para você, é a oportunidade que todo empresário deveria ter. Todo empresário, tá? Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aqui. Aldenício, olha aí, rapaz, Aldenício lá do Barracão da Economia, tá? Jackson, Lucas, boa noite, pessoal. Dona Edna, boa noite a todos vocês. Pessoal, o que eu mais gosto que o cliente faça é pedir algo que dentro de uma loja não existe. Se você está acompanhando o meu Instagram, eu tenho aí um vídeo aí que eu sempre falo que a minha consultoria, eu converso muito com os clientes de chão de loja, O cliente está entrando, eu estou conversando, estou vendo com ele o que ele quer, o que ele não quer, e aquilo ali a gente já vai passando para o setor de compras para verificar com o fornecedor se ele tem, se ele não tem. Por quê? Porque é uma maneira de inovar o mix para esse cliente. Certo? Um segundo momento também é quando aquele cliente fala: cara,
poxa, aqui podia ter um ventilador, um ar-condicionado, algo diferente que me traga mais conforto para dentro da loja. Porque imagine você o seguinte, o intuito de qualquer consultor e qualquer proprietário de loja é tentar manter o máximo possível esse cliente dentro da loja, porque quanto mais ele visita a loja, quanto mais tempo ele passa dentro da loja, mais ele conhece o mix de produtos que você tem. Então isso daí vai trazer benefícios e lucratividade para dentro da loja. Quando você inova nesse formato, principalmente no mix, outros clientes começam a vir também. E aí vira aquele chamado boca a boca. Um cliente que avisa para o outro, olha fulano, lá agora no supermercado tal tem um produto adequado para mim. Não era aquele produto que você estava procurando também? Poxa, chegou. Aí você já começa a tentar fidelizar aquele cliente que já não era teu, era de outro. Então, quando você começa a fazer inovação dentro do seu supermercado, o cliente começa a fidelizar dentro do mercado. O que é que você está dizendo para ele? Cara, eu estou te entregando valor, eu estou te entregando benefício. Eu não quero só que você venha para dentro do meu mercado porque o meu preço é mais barato. Não. Lembre-se, preço você coloca em mercadoria e valor é benefício, tá? Então você precisa apresentar isso para o seu cliente de forma adequada e ajustada. Sabe quem é que pode estar te ajudando nisso daí, empresário? Você que é dono de supermercado ou não, o setor de marketing. Todas as vezes que tem produto novo, mix novo, cara, coloca no teu marketing. As pessoas precisam saber que aqueles produtos têm na sua loja. Porra, Luiz, mas eu chego numa loja, vou em outra, cara, os caras só metem promoção. É tanta promoção que eu não sei nem o que é que tem dentro da loja. Quem vai buscar essas situações e transformar de uma maneira que fique digerível, né, para o cliente é o marketing. É o marketing que vai fazer essa filtragem para saber o que é que manda hoje, o que é que manda amanhã, para não fazer aquela história. Comprei um produto, ele não saiu. Não saiu por quê? Será que seu cliente está sabendo que existe aquele produto dentro da loja? Então essas são algumas situações. Um questionamento aqui que foi feito é o seguinte: entenda que o problema não é errar, e sim não agir para corrigir o erro. Pessoal, isso aí tem sido o problema da maioria dos supermercados, certo? Por quê? Quando você erra com seu cliente, e todo mundo erra, não tem esse que não erre com seu cliente, não tem esse que seja 100% com o cliente, tá? Você também tem que pensar que se você consegue corrigir o erro, você vai conseguir transformar a perspectiva daquele cliente, tá? Um exemplo muito grande de erro sempre é, por exemplo, no setor de entrega. Se o seu supermercado tem um setor de entrega, imagine que ele em algum momento vai errar, tá? Boa noite aí para o Célio também, que acabou de entrar aí na nossa live. Seja bem-vindo, Célio. Então, o mercado ele vai ter uma probabilidade de erro aí, sempre no setor de entrega ou no caixa. Às vezes o caixa ali, na hora de passar o produto, passou um produto, se eu vou deixar a live salva, cara, vou deixar sim, tá? Tranquilo. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que muitas vezes as pessoas pensam assim, cara, será que eu estou dando uma olhada aqui no pessoal que está mandando aqui, será que o pessoal vai fazer aquele erro do caixa ali na hora do movimento, passar um produto a mais ou outro e tal? É por isso que às vezes o caixa, quando termina, ele te dá aquela notinha, que é o correto, ele te dá aquela notinha. Aquela notinha não serve apenas para você olhar o que você comprou, não, é para corrigir, para ver se ele realmente colocou a quantidade certa, tá? Porque muitas vezes, pessoal, o erro é só uma questão de, às vezes, concentração que passou ali direto. Mas, cara, pensa nessa ideia. Você que é dono de supermercado, você que trabalha em supermercado, tente, ao errar, corrigir o erro. Ô, cliente,
cara, é o seguinte, a gente não está conseguindo encontrar a sua casa. O endereço que você deixou aqui, a gente não está conseguindo. Né? Ou quando o cliente chega com um problema dizendo assim, olha, eu fui passar no caixa ali 2 produtos, mas eu vi que o caixa digitou 3 e é apenas 2. Então tenta corrigir esse erro de uma forma que não tenha um constrangimento nem para você nem para o mercado, mas que você consiga fazer de uma forma, e aí a tua equipe, né, principalmente todo o mercado hoje tem uma recepção ou um atendimento, um atendente ou um gerente, né, que está ali sempre para trabalhar esse perfil. Tente fazer isso de uma forma menos traumática e corrigindo o erro. Tá? Sempre vai facilitar, tá, ok? E isso daí você vai estar agregando valor, benefício. Outro questionamento aqui, pessoal, é o seguinte: entenda que você e sua equipe de colaborador não estão apenas no ramo de supermercado, e sim no ramo de criar soluções para os seus clientes. Mas por que, pessoal, isso daí? Gente, mexer com supermercado, eu tinha praticamente quase 4 anos quando meu pai me colocou nessa vida de supermercado, né? Naquele tempo tinha muito aquela história lá do marreteiro e tal, certo? Então, muitas vezes a gente tem que pensar assim: eu sou proprietário de supermercado, estou nessa vibe, né? E qual solução que eu consigo trazer para o meu cliente diariamente? Porque imagine você o seguinte, que tem clientes que deixam de entrar dentro da sua loja porque ele não gostou da iluminação da loja. Se você também já passou por isso, coloca no comentário aqui aí. Rapaz, eu já entrei numa loja que a iluminação era assim, não voltei mais lá. Outro detalhe importante, às vezes o proprietário da loja pinta a loja de uma cor tão extravagante que não atrai o cliente. A loja escura, né? A iluminação pode ser até boa, mas se a cor não for adequada, a loja fica escura da mesma forma. Ou às vezes você chega na loja, o som muito alto, né? Ou às vezes você pega aquela ideia ali, poxa, será que a equipe está treinada para poder me atender? Você não tem acessibilidade para cadeirante, o corredor é estreito demais. Então isso tudo, você tem que pensar o seguinte, que você não está no ramo apenas de vendas no teu supermercado. Você também está no ramo de soluções para o seu cliente. E é quando você mostra para o teu cliente, amigo, você tem um valor para mim. Não é você vir aqui só gastar o seu dinheiro que você esperou lá, por exemplo, Bolsa Família, salário no final do mês, uma aposentadoria. Não. Você está vindo aqui gastar o seu dinheiro comigo, mas eu quero te entregar benefícios, eu quero te entregar valor. Pensa nisso. O ramo de supermercado, ele é um cara que ele te mostra realmente como é que é o perfil das pessoas. Porque você vai ter pessoas que vão entrar no seu supermercado sorrindo, e tem pessoas que vão entrar no seu supermercado que acabaram de passar por um problema. Então você vai ter vários tipos de pessoas entrando dentro do seu supermercado. Tem pessoas que vieram para fazer a feira do mês, que a gente fala, né, a feira do mês. Mas tem pessoas que entraram lá apenas para comprar um Presto Barba. Qual a diferença desse cliente que entrou para comprar um Presto Barba e o cliente que entrou para comprar uma feira? Nenhuma. Apenas está na quantidade de coisas que ele está comprando. Mas ambos eu tenho que atender da melhor forma possível, né? Depois você pesquisa aí no Google aí a piada do anzol, que o cara que vendeu apenas uma venda no dia e iniciou com uma linha de pescar e um anzol. Tá? Depois você dá uma pesquisada aí para você entender um pouco mais sobre isso daí. Por quê, pessoal? Ambos os clientes têm a mesma importância. Ambos os clientes têm a mesma importância. Esse cara que entrou para comprar um Presto Barba, amanhã ele pode chegar e dizer assim: eu vim fazer minha feira do mês porque ontem eu estive aqui, me atenderam tão bem
que eu resolvi fazer minha feira do mês aqui. E às vezes, né, e eu já vi isso assim acontecer demais. O cliente que comprou às vezes um único produto, ele volta no dia seguinte e faz uma feira maior do que aquele que às vezes o cara deu atenção, que era porque tinha uma feira ali mais ou menos ali. Isso acontece demais, né? Então o mercado, não esteja no ramo de mercado apenas para dizer assim, eu estou no ramo de mercado para vender. Não, você está para trazer valor, benefício para o seu cliente, tá? Um outro questionamento aqui que fizeram aqui foi assim, Luiz, por que a equipe por que a equipe não tem conquistas antes dos desafios? Cara, para você ter uma equipe top, essa equipe ela vai passar por muitos desafios, tá? Mas por que muitos desafios? Porque, gente, se tem um negocinho difícil de trabalhar, é com gente. Mas se você tiver uma maneira, né, que você não seja aquele proprietário amarrado, mas que você seja líder, você vai conseguir demonstrar para a sua equipe que você está ali também por um propósito, que é de atender clientes. Se você consegue fazer com que a sua equipe, isso aí está na live da semana passada que a gente já conversou sobre isso, né? O tipo de equipe que existem aí. Se você tem uma equipe que você consiga mostrar para ela aonde você quer chegar, vai ter trabalho? Vai, mas a conquista vai vir muito mais rápida. Poxa, eu entrava dentro desse mercado, era uma coisa. Caracas, hoje está outra, velho. Está outra. Quem foi que mudou isso? Ah, não, foi o consultor. Foi também. Mas ali foi o proprietário que já vinha numa pegada muito bacana, já era uma pessoa que estava ali naquele local ali há muitos anos, fazendo um trabalho digno. A equipe, ele foi transformando a equipe foi entendendo que o importante era agregar. E aí começam a vir as conquistas, começa a vir os crescimentos, começa a vir a ampliação de um supermercado, tá? Eu vou dar uma boa noite aqui também para o pessoal que está entrando aí, viu? Vai dando boa noite aí. Célio Medeiros, Jeane, Lidiane, Catiúce, Cristina Araújo, Ramon, a apóstola Karina, minha apóstola, tudo bem, minha apóstola? Boa noite, shalom. Então, pessoal, é assim, a equipe, ela precisa estar capacitada, porque ela vai passar por desafios. Amém, minha pastora? Então, assim, sempre tem os desafios da equipe, sempre. Mas entenda que, após um desafio, sempre vem uma conquista. Qual é a conquista que todo dono de supermercado quer no final do mês? Ter vendido mais do que o mês passado, né? E qual é o desafio que toda a equipe gostaria de ter? Que ele conseguisse trabalhar um pouco mais, certo? Mas também que o mercado, ao crescer, ele conseguisse também gerar mais empregos. Poxa, Luiz, eu pensava que era só aumentar salário. Aumentar salário é uma das coisas que também a equipe gostaria que fizesse, né? Mas tem coisas muito melhor que a gente vai tratar desses assuntos aí no passar dos dias aí, que nem sempre o aumento de salário ele satisfaz uma equipe, tá? Lembre-se que também a equipe precisa ter benefícios, valores, né? Igual tem o seu cliente, tá? Se você oferece para o teu cliente uma situação, você também precisa ter pro lado também do teu colaborador, tá ok? Outro detalhe aqui, pessoal, que vieram aqui de falar o seguinte: Luiz, o valor, ele beneficia o meu cliente de que maneira após a venda? Vamos lá. Muitas vezes, o que eu mais vejo, por exemplo,
Eu vou pegar tamanhos de supermercados, né? Eu vou começar lá do pequeno. Tem supermercados que faturam ali na casa ali dos 30, 50 mil por mês, até 100 mil, dá para fazer isso. Que ele lembra o nome praticamente completo do cliente, ele é filho de quem, pai de quem, mãe de quem, neto de quem, avô de quem e a data do aniversário. A data do aniversário. Sabe o que você está entregando para o teu cliente? Valor. Valor você está entregando para o teu cliente. O teu cliente ele está dizendo assim, cara, eu quero gastar o meu dinheiro, mas eu quero ser bem atendido. Então você tem automaticamente valor a ser entregue para o teu cliente. Com um simples gesto de dizer assim, Dona Maria, seu José, seja bem-vindo. O que vocês vão querer hoje? Precisa de uma ajuda? Eu posso colocar aí, às vezes você pega o pessoal um pouco mais de idade, eu posso colocar um funcionário para ajudar vocês na compra de vocês? Aí, claro, aquele funcionário, aquele colaborador, ele tem que ser o vendedor. Ele tem que falar praticamente todos os itens que tem numa loja. Não, Luiz, mas espera aí. E um mercado que fatura acima de 100 mil? Vamos pegar aí mercados que faturam aí 500 mil por mês, 1 milhão por mês. Como é que ele consegue fazer esse atendimento e trazer esse benefício para o cliente? É simples. Ele consegue com fornecedores, premiações, brindes. E aí ele começa a fazer um benefício para o cliente. Por exemplo, olha, na compra de 3 biscoitos você ganha mais um. Na compra de 2 cafés você ganha um cupom para concorrer a uma geladeira. Ele está trazendo um benefício. Ele está dizendo assim, olha, o meu concorrente não faz isso, mas eu faço. Eu consigo com os meus fornecedores brindes e prêmios para poder trazer para o meu cliente. Eu já tive clientes que ele fazia o quê? Ele premiava 2 motos por mês, certo? E no final do ano ele fazia o sorteio de uma Hilux. 2 motos por mês de uma Hilux. Quanto que o cliente tinha que comprar? Acima de R$50. Comprou R$50, ganhava o cupom. Com quem que ele consegue isso? Com os fornecedores. E aí eu estou trazendo o quê? Benefício para o meu cliente. Automaticamente, se eu trago benefício para o meu cliente chega no vizinho dele e fala, ô fulano, tu viu o mercado do ciclano? Cara, o cara tá dando brindes, o cara tá lá sorteando premiações, porque se você for gastar lá no comércio do outro lá, cara, lá não tá dando nada. Eu fui lá e comprei agora, acabei de ganhar um cupom, vou concorrer aí a uma geladeira, um fogão, uma TV. Então, você está trazendo para o teu cliente benefícios. Lembre-se, é um processo o chamado atendimento. Você tem ali desde uma simples convocação para o teu cliente, dizendo assim, o nome dele, como é que vai o pai, como é que vai a mãe, está tudo bem e tal, ou o meu funcionário pode lhe ajudar a fazer sua compra, ou até mesmo, cara, na compra de tal item você ganha isso, ou ganha aquilo, ou ganha um cupom para concorrer a tal coisa. Então são benefícios, são patamares, né? E muitas vezes a gente tem que pegar mercados para dar consultoria. Gente, tá tão parado isso, porque ele diz assim, eu não vou oferecer isso aí não, cara. Não vou não. Porque eu já ofereci e não deu certo não. Mas será que a metodologia que ele utilizou foi correta? Será que os colaboradores estão entendendo que é para atender bem o cliente? É para valorizar o cliente que está dentro da loja? Então isso é um processo que na consultoria nós temos feito. Os resultados estão sendo, assim, cara, muito satisfatórios, principalmente para os clientes, entendeu? E
O cliente não fica esperando só pelo aquele chamado promoção. Ah, eu tenho promoção, né? Uma hora dessa a gente vai falar sobre o dia D, que eu sou contra. Quem gosta é o pessoal da promoção, mas o cliente nem sempre, né? E vou te falar para você, bem quietinho aqui, empresário, seguinte, não faça dia D não, tá? Senão tu vai trazer o cliente só uma vez na semana ou no mês. Baixinho, só para ti, tá bom? Já vi muito cidadão quebrar por causa do dia D. Quebrar, fechar a porta por causa do dia D. Não, cara, abrir um atacarejo na cidade, eu vou ter que bater de frente com esse atacarejo. Sério? Bater de frente com um atacarejo? Eu vou só te colocar uma coisa básica para a gente seguir o nosso assunto de hoje, mas vamos lá, né? Que a gente está batendo esse papo aí. Um atacarejo, o poder de compra dele, e hoje eu estava falando com um fornecedor. Falei, cara, enquanto eu compro de você 20 mil, 30 mil, um atacarejo compra de você 5 milhões por mês. Como é que eu vou bater de frente com um atacarejo? Só que, deixa eu colocar uma coisa para vocês que assim é uma dica assim que vale ouro, tá? Essa dica vale ouro. Como diz aí o meu apóstolo, os Derlan Farias. Vou entregar o ouro aqui para vocês numa coisa. O cliente com mais de 40 anos, ele quer entrar dentro de um mercado e quer ser bem tratado e chamado pelo nome. Chamado pelo nome. Mas tem aqueles clientes que querem só preço. O cara que quer só preço, ele não mantém um mercado de pé. Não mantém um supermercado de pé. E aí o empresário, enganado pelaquela história, diz assim, cara, eu tenho que fazer dia D. Todo mês eu tenho que fazer um dia D. Resumindo, quebra. Ele vai querer bater de frente com o atacarejo. Então eu prefiro dizer para o meu cliente assim, cliente de médio porte, pequeno porte, né? Quando pega um cliente de grande porte, às vezes a gente dá para dar uma brincada ali no preço. Mas vamos lá, cliente de pequeno porte, eu digo, amigo, ofereça para o teu cliente valor, benefício. Esqueça bater de frente preço, você não vai conseguir bater preço. Mas se você tem um atendimento de alta qualidade, você consegue entregar valor e benefício para o teu cliente. Consiga entender isso. Valor. Valor, benefício. Preço é o que você coloca numa mercadoria. Mas quando você entrega valor para o teu cliente, você consegue entregar benefício para o teu cliente. Eu estou batendo muito nessa tecla porque eu tenho conversado com empresários, eu tenho conversado com proprietários de supermercados e eu estou vendo os caras seguir aquela fila indiana. Lá no teu Kawaii, no teu TikTok, no Instagram, você já viu aquela filinha que o pessoal está olhando o celular e cai dentro do buraco? É o empresário que tenta fazer o tal do dia D. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto aí futuramente, viu? Luiz, e para você e a sua equipe entregar benefício e valor, ambos precisam conhecer o mix de produtos para oferecer ao cliente? Claro, meu amigo. Isso é notório que ele precisa fazer isso. Notório. Gente, quando você entra dentro do supermercado, aqui eu estou falando aqui para proprietários de supermercados e também para clientes de supermercados, né? Então tem que falar para os dois, porque a gente não sabe qual é a dinâmica que vai chegar essa nossa live. Mas presta atenção numa coisa. Desculpa. Presta atenção numa coisa. Se o teu colaborador não conhece, primeiro, aonde está um produto dentro da tua loja. Não, mas não é da minha seção, eu não tenho que conhecer. Tem sim. Tem. Porque às vezes o cliente está lá no arroz e pergunta assim, onde é que tem absorvente? Certo? Segundo, o teu colaborador ele precisa saber aonde é que estão as promoções do seu supermercado.
Porque o dono de supermercado, ele tem que entender o seguinte: amigo, você precisa ter pelo menos de 20 a 50 promoções diárias para o pessoal estar indo dentro do seu supermercado comprar. E os seus colaboradores têm que entender aonde é que está cada produto, para que ele entenda o seguinte: comprou o absorvente que estava na promoção, comprei. Do lado aí tem um carinha chamado creme dental, que está na promoção também. Não, mas do lado aí é o seguinte, do creme dental, tem aí uma escova, né, que tá R$3. Lembra na live passada? Se você consegue aumentar a lucratividade do teu ticket médio em R$3, quando chegar ali no final do mês, você teve ali a cada 1.000 clientes R$90 mil de lucro a mais. Você só aumentou R$3 de lucro no teu ticket médio. Esse é um negócio. Pensa nisso. A tua equipe ela precisa conhecer o mix de produtos do teu supermercado. Isso, quando eu falo equipe, vai pegar a equipe lá da frente da loja até o final da loja. Se a sua loja tem açougue, se tem panificadora, se tem farmácia dentro dela, o que for, todos têm que conhecer as promoções daquele supermercado. E os supermercados hoje, principalmente mercados já que ganham fatura acima de 100 mil aí, todo dia tem uma promoção. Então todo dia está postando no Instagram, está fazendo no Facebook, está fazendo uma live para oferecer produtos. Cara, quem faz isso são os colaboradores. Certo? E uma coisa interessante que eu não estou vendo quase nos supermercados é a abordagem simples. O que chama abordagem simples? Ô cliente, você está conseguindo encontrar todos os produtos? Posso te ajudar em algo aqui dentro da loja? Esse tem sido um problema. Abordagem simples. E eu não tenho visto isso nos supermercados. Não tenho visto. Quando você faz uma abordagem chamada abordagem simples dentro de uma loja, você consegue fazer com que aquele cliente ele compre pelo menos 5% a mais do que ele já estava pensando em levar. Imagine que tem mercados que colocam o joelho no chão e tentam crescer pelo menos 20% ao ano. Imagine se você começar a fazer o atendimento simples e dizer para o cliente que aonde tem produtos em promoção e você conseguir aumentar 5% naquele mês as vendas. Final do ano, 60%. Pegou a visão? É simples. Outra ideia aqui, quando eu coloquei lá a enquete lá, né, valor, preço, né? O empresário ele tem que entender que não existe liderança sem conhecimento e muito menos conhecimento sem dedicação. Cara, a gente conversou sobre isso na live passada. Liderança. Não, eu coloquei como gerente da minha empresa um filho do amigo meu, porque o amigo meu, o cara é muito honesto. Agora o filho dele deve ser mais honesto ainda do que o pai. Não, legal. Mas me diz uma coisa aí, ele tem a capacitação para ser um gerente de loja? Não, Luiz, eu fiz diferente, eu não coloquei um gerente lá. Eu não coloquei um gerente. Eu coloquei, na realidade, o filho do meu amigo como líder de seção. Seção, por exemplo, de higiene pessoal, de limpeza, de hortifruti, ou de que seja. Mas qual é o conhecimento que ele tem sobre os produtos daquela seção? Eu queria só entender essa pegada. Cara, Luiz, isso não acontece não. Peraí só um pouquinho. 90% dos mercados hoje, e não é mercado pequeno não, mercado grande, faz isso. Passa lá no RH e fala lá com o pessoal do RH que eu pedi para mudar você de função. Não, agora a partir de hoje tu vai ser líder. Sem conhecimento. Sabe de onde é que parte o erro? Já do dono. Porque se o dono não é líder, não tem conhecimento para ser líder,
ele já erra na formação da equipe dele. Sabe quando é que ele vai sentir o prejuízo? Simples, na hora que ele crescer, ele olhar e falar, cara, eu tenho um vácuo aqui dentro da minha empresa, que eu não criei líderes, eu criei um sistema chamado centralizador. O que é o centralizador? Aquele cara que ele colocou como chamado líder é o cara que está dizendo assim para ele, e aí chefe, eu faço o que mesmo hoje? E aí chefe, eu faço o que? Resumindo, o problema está todo nas costas dele e ele está tendo que todo dia direcionar os líderes dele. Muito simples. Muito simples. Liderança, ele tem que ter aptidão, treinamento, capacitação. Não é ter também muita teoria, tá? Ele tem que ter prática. O que eu vou dizer para vocês? Eu vou colocar para vocês um negócio chamado... como é que eu posso falar para vocês? Relativamente à linha sucessão de uma empresa, uma linha sucessória, né? Sucessória de uma empresa, onde eu passo a sucessão de uma empresa para um filho ou para algo assim, né? Por que quebra? Alguém pode dizer aí, pá, Luiz, quebra por isso, quebra por aquilo. O cara quebra porque ele às vezes passou a sucessão para um filho, ou para um sobrinho, ou para um neto, ou para a esposa, ou para algo assim diferenciado, mas ele não capacitou. Não capacitou. E eu tive um cliente do estado aí de Rondônia, viu? Pessoal de Rondônia, que ele colocou o filho errado na sucessão. Resumindo, quebrou. Era para ele colocar a filha, que a filha, eu via ela dentro da loja, quando menor de idade, passando pano, quando o cliente derrubava alguma coisa. Depois disso ela passou para embalador, passou para caixa, passou para supervisão, passou pelo setor de compras, foi gerente de loja nos momentos que precisava. Ela estava pronta, mas o filho foi um cara que estudou fora do país, que era o cara que era intelectual, foi para dentro do mercado. Com qual experiência? Nenhuma. E adivinha? Quebrou. 2 anos conseguiu quebrar algo que o pai construiu por 50 anos, ele conseguiu quebrar em 2. Errou na linha de sucessão. Errou na linha de sucessão. Luiz, e agora? Eu falei, meu irmão, agora é só um negócio chamado recuperação judicial e pau, já era. Eu não dou mais jeito não. Consigo outro consultor, mas difícil. Porque ninguém quer pegar essa bucha. Sério, Luiz? Só recuperação judicial? Eu falei, só. Resumindo, fizeram a recuperação judicial e foi a melhor solução para todo mundo. Porque errou na linha de sucessão, pessoal. Liderar não é para todo mundo. Ninguém nasce líder. Você constrói um formato de liderança. Você constrói um formato de liderança. Como é que eu vou entregar valor para o meu cliente sendo que eu não sei fazer a função que eu estou determinado a fazer? Eu não tenho como entregar valor para o meu cliente. Dá uma boa noite aqui para o meu amigo Marcos, lá de Rio Branco, no Acre. Rosa, lá também de Remígio, Paraíba. A Rosinha, rapaz, mais popular como Rosinha. A Rosinha, ela é promotora de uma das maiores empresas da Paraíba, chamada São Brás. Fazer um mexãozinho aqui, mas é 0800, viu, São Brás? O André da São Brás. E é uma das melhores repositoras, viu? Parabenizar aí pelo trabalho que ela tem feito dentro da rede Compre Mais de supermercados. E claro, ela também faz aí dos concorrentes aí, mas não vamos falar do concorrente não, vamos falar da rede Compre Mais, que é o negócio. Então, pessoal, a liderança, ela vai muito nisso daí. Cara, faz um líder, constrói um líder, mas constrói do zero. Não é construir em cargo. Cargo
Cara, cargo é muito fácil fazer um cargo. Agora, faça o líder. Faça o líder. Se você consegue uma pessoa, cara, eu quero construir um gerente. Como é que eu construo um gerente? Cara, pega esse cara que passou por todos os setores do teu supermercado. Ei, Luiz, mas o cara é o seguinte, velho. O cara é de minha confiança. Bota como gerente. Aí, qual é a experiência dele mesmo? Não, é porque é o seguinte. O meu amigo disse que ele é o melhor amigo dele, mas o cara é honesto. Meu irmão, honestidade não é virtude não, cara. Honestidade é aquilo que o cara já carrega dentro dele. Para ele estar no mercado hoje, ele precisa ser honesto, velho. Não tem como não ser para estar no mercado. Até o embalador tem que ser honesto. Porque senão ele pode pegar alguma coisa do cliente que está passando na hora ali, esconder e passou por isso mesmo. Mas tente construir, capacitar, treinar, fazer com que aquele cara vá todo dia no trabalho dele assim, como se fosse a primeira vez na vida que ele estivesse trabalhando. Liderar. O tempo da taca acabou. O negócio agora é conversa, exemplo, liderança. Conversa, exemplo, liderança. Bacana? O outro detalhe aí, pessoal, como dar valor numa reinauguração de uma loja. Eita caramba, veio de longe essa pergunta. Ali de Roraima. Pessoal, há uma semana atrás, mais ou menos 10 dias, nós reinauguramos uma loja em Remígio do proprietário Petrônio. Inclusive tá aí até as imagens no Instagram. Depois você vai lá, curte, compartilha, assiste, impulsiona aí no seu Instagram aí, no Facebook. Segundo as pessoas, vou comentar bem baixinho aqui, foi um sucesso. Mas só os caras que estão falando isso aí, a gente não tem certeza muito não. Foi um sucesso. Sabe quem foi que trouxe esse sucesso? Foi o consultor? Uma parte. Foi o proprietário? Uma parte. Foi o fornecedor? Uma parte. Foi o cliente? A maior parte. Mas se a gente juntar um pouquinho da parte do proprietário, do fornecedor, do consultor e uma parte que o cliente vinha lá dando palpite, cara, eu gostaria que tivesse isso, aquilo outro. Porque a festa da reinauguração não é feita para o proprietário, ou para o fornecedor, ou para o consultor. Ela é feita para o cliente. É o cliente. É o cliente quem vai dar frutos para dentro daquela loja. Aí se você recepciona ele num dia de reinauguração, mostrando para ele duas coisas. Aí vale o preço, porque é o preço de uma reinauguração. Você tem que ter coisas atrativas, produtos atrativos, preço atrativo. Mas segundo, mostrar uma loja padronizada, uma loja que tem um layout adequado, uma loja que está preocupada com os produtos que ele possa encontrar dentro daquela cidade, não precisar ir para outra cidade comprar. É pensar nisso, valorizar o cliente. Então uma reinauguração, cara, você que tem supermercado. Ô Luiz, eu nunca fiz uma reinauguração, muito menos uma inauguração da minha loja. Amigo, deixa eu te falar um negócio, você está perdendo teu tempo? Faça a reinauguração. Faça aniversário do teu cachorro. Isso aqui tudo beneficia cliente, tá? Porque o teu cachorro fez aniversário, olha, a loja agora está com 20 produtos em promoção, só porque o meu cachorro está fazendo aniversário. Faça aniversário do gerente, do cara do açougue, faça aniversário de todo mundo que tiver dentro daquela loja. Faça festa todo mês. Sabe por quê? Porque às vezes o teu vizinho não faz, mas você faz. Você está trazendo o cliente, você está fazendo aquela muvuca acontecer, e o beneficiado é quem? Cliente.
Aí aquele cliente que compra lá no concorrente, ele compra de quem? Teu. Poxa, gostei do atendimento, cara, foi show demais, mês que vem eu vou fazer minha feira lá de novo. Pensa nisso. Pensa nisso. Dá uma boa noite aí pro Freire, pro Luiz, meu xará, X7. Rapaz, o cara deve ser bom, hein? X7. Top. Então, tenta fazer algo diferenciado. Tenta fazer algo que não seja mecanizado para o teu cliente. Mostre para o teu cliente: ei, amigo, eu não estou te trazendo aqui só porque meu produto é barato, não, cara. Eu estou te trazendo aqui porque o meu mercado tem qualidade, eu tenho corredores largos, eu tenho um layout pronto para você, eu tenho mix de produtos. Para quem aí está chegando aí agora, pô, o que é mix na realidade, meu amigo? É a quantidade de produtos diferenciados que você oferece para eles. Beleza? Pessoal, para não se estender muito, eu vou deixar aí uma próxima enquete aí para vocês responderem de hoje para amanhã. Amanhã à noite a gente tem aí 19h30 de novo outra live, tá? Lembrando que as nossas lives é de segunda a quinta. Ontem nós tivemos um cliente com reunião, nós saímos de lá quase 22 horas, ou foi 23 horas, então ficou muito forçado para mim fazer live para vocês, tá ok? Mas amanhã eu quero falar sobre um assunto que vem batendo muito aí dentro das lojas de supermercados, tá? Que é um cara chamado setor de compras. Esse cara vai dar muitas lives aí para frente aí, tá? Mas a pergunta é: o que você entende por setor de compras? Essa vai ser a pergunta que eu vou deixar lá no meu story lá, uma enquetezinha, e responda lá: o que você entende pelo setor de compras? Tá? Olha aí, rapaz, Cidinha, lá do Barracão da Economia, lá do Remi, a loja que nós inauguramos lá há 10 dias lá. Show de bola, Cidinha, seja bem-vinda. Cara, a Cidinha tem uma filha, que eu brinco com ela, Cidinha Júnior, cara, tamanhozinho legal, cara, pô, show de bola, cara, a menininha é fantástica, tá? E a Cida também é uma pessoa que tá lá na higiene pessoal lá, ó, ralando todo dia, e tem demonstrado assim aquilo que a gente tem conversou agora durante a live inteira, que eu acredito que ela depois vai dar uma assistida na live aí. Cara, tudo que tem na seção da Cida, ela sabe onde é que está, conhece o produto, sabe o que é que tem em promoção, e ela é uma liderança no setor dela, né? Entrando aí também o Jairo, rapaz, o Jairo da Multigiro fez uma venda, pessoal, o Jairo fez uma venda que ele vai contar para os netos futuramente, né não, Jairo? Boa noite, meu amigo, tá? E pessoal, você que tem aí os seus amigos que tem supermercado, que quer assim algo diferente, tá? Nós da Lux Business temos aí a solução para esse supermercado, crescer as vendas, fazer algo diferenciado, fazer com que realmente cresça. Tá aí o Jairo, que é um dos fornecedores, né? Tem visto aí o nosso trabalho aí dentro das lojas. Então, cara, não perca tempo. O mercado hoje não dá para perder mais tempo, tá? Ou você está dentro do negócio e faz a coisa acontecer, né? E aí muitos têm perguntado: pô, Luiz, mas para fazer uma consultoria é caro? Cara, não pense em caro não, pense em investimento, porque o retorno ele acontece, certo? E vou dizer uma coisa para vocês: não é um retorno demorado não, viu? É bem rápido, tá bom? Se você ainda não curte aí nosso Instagram, curte nosso Instagram, compartilhe o nosso Instagram aí com os proprietários de lojas, seus amigos, tá? Eu tô querendo agora, a gente fez uma campanha dos 10 mil, a gente já tá quase chegando em 10 mil seguidores, certo? Mas daqui a pouco a gente vai fazer a campanha dos 20 mil seguidores, então compartilhe aí o nosso Instagram, tá bom? Quem precisar aí, faça as perguntas aí no direct, sempre a gente vai estar respondendo nas lives, tá? E para você que é empresário, cara, não deixe teu mercado cair as vendas não. Procure uma consultoria, se não for conosco da Lux Business, mas traga algum profissional, mexa com um profissional, de preferência que seja a gente, né? Mas vai que cola, né? E aí entre em contato conosco, tá? Nós temos um jeito divertido de trabalhar,
certo? Porque o tempo da escravidão já passou, então a gente gosta ali de estar sempre conversando, alinhando, fazendo, vendo com o cliente, que é o maior beneficiado quando a gente presta uma consultoria, certo? E claro, proprietário de loja cresce aí, a gente consegue fazer aquele trabalho bacana ali, né? Como diz uma amiga minha, Luiz, eu tô como a ex-presidente, quando bater a meta, a gente dobra a meta, né? Na realidade, a gente tem mostrado esse trabalho aí, tá bom? Pessoal, desejar boa noite para vocês, muito obrigado por ter assistido a nossa live, compartilhe ela aí, tá? E amanhã a gente vai falar sobre o setor de compras, como é que esse cara consegue fazer o mercado sair disso para isso de uma forma rápida, né? É ele quem determina que cliente que ele traz para dentro da loja. Por isso que vai dar muitas lives aí esse setor de compras, tá bom? Que é uma das nossas especialidades, tá? Assiste aí um vídeo aí da nossa amiga aí que eu postei hoje, lá do Barracão da Economia, a Bárbara, né, Balbino, que é a proprietária junto com o seu pai lá, o Petrônio. E, cara, a gente tem brincado muito com o setor de compras, o resultado tem vindo, os clientes têm gostado, tá? Eu acho que os fornecedores também, né, Jairo? Tem gostado bastante, né, da brincadeira que nós estamos aí fazendo aí, certo? E não importa o tamanho da loja, o importante é que você tenha uma consultoria, e essa consultoria é Lux Business para você aí trazer realmente o resultado para você e para o seu cliente, tá bom? Pessoal, boa noite, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado, shalom e até a próxima. Forte abraço, Deus abençoe, sucesso!